Será que podemos mesmo nos libertar do sofrimento? A ansiedade, o medo e a insatisfação parecem nos acompanhar, mesmo quando tudo parece estar bem. Se o sofrimento faz mesmo parte da nossa vida, será que existe um caminho para encontrar a paz no meio desse caos? Desde que o mundo é mundo, pessoas de todas as épocas e lugares são atormentadas por essas questões. Reis, filósofos, cientistas e místicos. Nós aprendemos que a felicidade está lá fora, no carro, na casa que temos, na fama, em algo que precisamos alcançar. E isso parece que tem um efeito contrário. Quanto mais buscamos a felicidade fora, mais vazios e infelizes nos sentimos. E se eu te disser que a solução para o sofrimento, a paz que tanto buscamos, sempre esteve dentro de você, só esperando para ser descoberta? Muitos pensadores ao longo de toda a história da humanidade buscaram resolver esses problemas. Porém, aquela que me chamou mais atenção pela sua praticidade e simplicidade e que parece na raiz da questão, foi a solução encontrada por Siddhartha Gautama, o Buda. Mas espera lá, ele não se baseou em dogmas ou crenças, e sim na sua própria experiência. Quando confrontado com a realidade da vida de que o sofrimento parecia estar por toda parte, decidiu que acabar com o sofrimento era o seu objetivo central. Então, quando ele mesmo conseguiu se libertar do sofrimento, passou o resto de sua vida ensinando as pessoas a se libertarem também. O que Buda identificou foi a raiz do sofrimento e nos revelou um caminho para superá-lo. E esses ensinamentos transformam vidas há mais de 2.500 anos e têm ganhado cada vez mais um respaldo da ciência moderna. Mas o que exatamente ele ensinou e como aplicar essa sabedoria para transformar a nossa vida hoje? Conhecer seus ensinamentos é o primeiro passo para colocá-los em prática. E Buda os organizou no que chamou de as 4 nobres verdades, onde ele explica por que sofremos e como podemos eliminar o sofrimento de uma vez por todas. Na 4ª e última nobre verdade, ele apresenta um caminho para essa libertação, conhecido como o caminho óctuplo, composto por 8 práticas que, quando seguidas corretamente, extinguem o sofrimento e promovem o bem-estar. Para elaborar as 4 nobres verdades, ele utilizou uma lógica semelhante à das investigações científicas, seguindo o princípio da casualidade. Assim fica fácil entender os ensinamentos de Buda, que podem ser resumidamente explicados de maneira simples, lógica e prática. 1. O sofrimento existe. 2. Ele tem uma causa. 3. Interrompendo a causa, interrompemos o sofrimento. 4. Sem sofrimento, alcançamos o bem-estar. Então, acabamos com a causa do sofrimento e com o sofrimento quando praticamos as 8 práticas corretas. Com esses ensinamentos, Buda nos revelou um mapa que nos guia por um caminho de transformação, oferecendo um método, não para apenas evitar a geração do sofrimento, como também cultivar ativamente o nosso bem-estar. Eu gosto dessa figura do mapa, pois ele nos mostra onde estamos e o que precisamos fazer para chegar onde desejamos. Dito isso, precisamos conhecer então os elementos desse método para aplicarmos em nosso dia a dia e assim poder atingir os resultados que desejamos. A primeira nobre verdade. O primeiro passo para qualquer transformação é reconhecer a realidade como ela é. Por isso que a primeira nobre verdade é reconhecer que o sofrimento existe. Nós temos que admitir e identificar a presença desse sofrimento e entrar em contato com ele. Esse é o primeiro passo. Todos nós sentimos algum mal-estar, seja grande ou pequeno. Ficamos doentes, envelhecemos, perdemos pessoas que amamos. Muitas vezes o sofrimento também está numa pequena insatisfação diária, uma sensação de que sempre está faltando alguma coisa. Por exemplo, quem nunca se pegou rolando pelas redes sociais sem nem perceber? Muitos estudos indicam que esse hábito muitas vezes mascara uma carência interna e pode até aumentar o nosso sofrimento.
Mas se olharmos mais de perto, o que ele realmente revela sobre nós? Um tédio? Uma inquietação? Ou talvez uma ansiedade que nos leva a recorrer ao celular automaticamente? O problema é que, em vez de aliviar o sofrimento, esse ciclo o reforça. E para superá-lo, não basta apenas tentar mudar o hábito, pois sem compreender sua causa, o porquê estamos perdendo tanto tempo no celular, acabaríamos apenas o substituindo por outro hábito e talvez perpetuando o sofrimento de uma forma diferente. Então, precisamos ir além. Precisamos olhar com atenção para dentro e compreender a raiz do sofrimento que nos leva a repetir essa ação, a reforçar este hábito. E aí nasce a segunda nobre verdade. Esse ensinamento nos leva à origem do sofrimento, na sua raiz, sua causa. Se há sofrimento, há também algo que o gera. Por isso, após reconhecer nossa dor, é fundamental investigá-la com profundidade para compreender como ela surgiu. Identificar sua causa não é apenas um exercício de reflexão, mas é um passo essencial para a gente se libertar dela. E seguindo então com o exemplo do vício em telas, reconhecer que ele é um problema é apenas o primeiro passo. O próximo passo é investigar com mais profundidade. O que nos leva a buscar refúgio no celular e gastar tanto tempo nele? Estamos em busca de recompensas instantâneas? Ou estamos tentando nos distrair para evitar questões mais difíceis? Cada pessoa tem seus próprios motivos e compreender esses impulsos com inteligência e honestidade é essencial para romper com esse ciclo. Então, ao examinarmos essas causas com profundidade, nos tornamos capazes de enxergar o que realmente está por trás do sofrimento. Aplicar as nobres verdades aos desafios da nossa vida nos convida a uma reflexão profunda. O que eu estou tentando evitar ou compensar? O que realmente motiva os meus comportamentos? Somente ao reconhecer a raiz do nosso sofrimento, podemos dar fim a ele. E aí vem a boa notícia, que é a terceira nobre verdade. Esse ensinamento nos mostra que o sofrimento pode sim ser interrompido quando deixamos de alimentar suas causas, abrindo um caminho para a criação de um bem-estar verdadeiro e duradouro em nossas vidas. Continuando com o caso dos vícios em telas, então, isso envolve reconhecer o que buscamos ao pegar o celular, seja distração, recompensas imediatas ou um alívio momentâneo. E em vez de ceder a esses impulsos, redirecionar nossa energia para hábitos que alimentem nosso corpo e mente e que promovam um bem-estar mais profundo e equilibrado. Mas que hábitos são esses e como podemos agir de maneira correta para cultivar esse estado de equilíbrio e paz interior? E é isso que nos diz a quarta e última nobre verdade. Esse ensinamento nos mostra que existe um caminho para a libertação do sofrimento, e ele é prático, acessível a todos e aplicável no dia a dia. Esse caminho nos orienta a abandonar ações que geram o sofrimento em nossas vidas. Como falado, Buda chamou de o nobre caminho óctuplo. Podemos chamá-lo também de o caminho das 8 práticas corretas. Quando o seguimos, cultivamos o bem-estar e preenchemos a nossa vida de alegria. Caso contrário, o sofrimento será a consequência natural. Então, após compreendermos que o sofrimento existe, que ele tem uma causa e que podemos acabar com ele, o que realmente nos libertará é incorporar essas 8 práticas corretas em nosso cotidiano, nos permitindo alcançar a verdadeira paz. Mas afinal, quais são essas 8 práticas? As 8 práticas são visão correta, pensamento correto, atenção correta, fala correta, ação correta, diligência correta, concentração correta e sustento correto. Agora, vamos explorar cada uma delas em profundidade, para que possamos aprender a aplicá-las de forma eficaz em nossas vidas. Prática 1. Visão correta. Você já percebeu como quando estamos preocupados tudo parece mais difícil e como quando estamos em paz até os desafios se tornam mais leves? Isso é a visão correta. A visão correta não é uma ideologia ou um sistema de crenças, mas um discernimento profundo sobre a realidade da vida. É enxergar as coisas como elas realmente são,
sem ilusões, sem resistência, aceitando a realidade tal como ela é. O sofrimento nasce quando lutamos contra o que é. Muitas vezes, por exemplo, criamos uma ideia sobre a felicidade, mas ironicamente é essa própria ideia sobre a felicidade que nos impede de ser feliz. O que eu quero dizer é que nossas percepções funcionam como lentes que filtram a realidade, e se não olhamos para as nossas vidas com a mente e o coração abertos, livres de julgamentos, corremos o risco de viver preso a ilusões. Afinal, quando não estamos com a visão correta, o que enxergamos não é o mundo em si, mas a história que contamos sobre ele. Basicamente, a visão correta é a compreensão profunda da realidade, baseada na interdependência e na impermanência de todas as coisas. Com a visão correta, podemos ver o mundo como realmente é, livre das lentes das nossas próprias expectativas e desejos. Ter a visão correta não significa apenas entender intelectualmente, mas viver com essa percepção, cultivando sabedoria, compaixão e ações alinhadas com a verdade. A segunda prática é o pensamento correto. O pensamento correto está relacionado com a forma como orientamos nossa mente e nossas intenções. É aquele alinhado com a realidade e guiado pela compaixão e sabedoria, que promovam o bem-estar. Para concretizarmos o pensamento correto, precisamos de que nosso estado mental seja correto. E o estado mental correto é a mente em estado de prontidão. Nesse estado, a mente não se perde em devaneios, distorções ou fofocas internas. Ela está presente no agora, pronta para se manifestar de maneira clara e correta, em sintonia com o momento. Um grande mestre Zen diz que a verdadeira sabedoria é a prontidão da mente. E um conto Zen que ilustra isso muito bem é sobre um mestre que estava pesando linhos quando um discípulo se aproximou e perguntou: "Mestre, o que é a natureza búdica?" E o mestre respondeu: "Este linho tem 10 quilos." Percebe a beleza de uma mente em prontidão? Essa é a mente que, sem distrações, responde ao momento com clareza e precisão. Infelizmente, não é fácil alcançar esse estado, pois nossa mente costuma vagar. Muitas vezes, sem nem perceber, estamos pensando em uma coisa enquanto nosso corpo está fazendo outra. E quando mente e corpo não estão unificados, não há pensamento correto. A mente se perde em confusão. Então, quando praticamos a visão correta e o pensamento correto, nós habitamos o momento presente e nele podemos curar e transformar o nosso sofrimento. A terceira prática é a atenção correta. A atenção correta é a prática de estar plenamente presente, consciente do que acontece dentro e fora de nós, sem distrações ou julgamentos. Ela envolve observar nossos pensamentos, nossas emoções, palavras e até ações com clareza, aceitando o que é, sem apego e aversão. O apego e a aversão são, na maioria das vezes, a causa real dos nossos sofrimentos, sendo o apego aquele desejo excessivo, fixo, por coisas, pessoas, experiências e até mesmo ideias. Já a aversão é o contrário, é o desejo de se afastar, ou de rejeitar algo que percebemos como desagradável, doloroso ou até ameaçador. Então, para praticar a atenção correta, é essencial cultivar o hábito da atenção plena, seja por meio de uma prática meditativa formal ou praticando em nossas próprias atividades cotidianas, enquanto comemos ou caminhamos, por exemplo. Essas práticas, também conhecidas como mindfulness no Ocidente, são importantes para nos trazer para o momento presente. Isso nos ajuda a desenvolver uma mente mais equilibrada, em prontidão, promovendo a paz e o bem-estar. Com a atenção correta, enxergamos a realidade como ela é, e uma forma de cultivá-la é estar atento à respiração, aos pensamentos e às emoções, o que nos ajuda a agir com sabedoria e compaixão, trazendo a paz para nós e para os outros. A quarta prática é a fala correta. A fala correta envolve comunicar-se de maneira honesta, construtiva e respeitosa. Isso significa evitar mentiras, fofocas, palavras agressivas ou enganosas, e em vez disso usar a fala para promover a verdade, a bondade e a harmonia com compaixão e discernimento. A fala correta busca ser sábia e compassiva, contribuindo para relações mais saudáveis e para o bem-estar coletivo. Como ensina Thich Nhat Hanh,
A fala correta nasce da consciência do impacto das palavras. Quando falamos com amor e escutamos com compaixão, criamos harmonia, reduzimos o sofrimento e promovemos entendimento. Praticar a fala correta significa refletir antes de falar. É verdade? É realmente necessário? É dito com bondade? Ao adotar esse princípio, nossa comunicação se transforma em um poderoso instrumento de paz, empatia e também de transformação, promovendo conexões mais profundas e harmoniosas. A quinta prática é a ação correta. Em sua essência, é agir com atenção plena e consciência. É agir com bondade, responsabilidade e respeito pela vida, praticando generosidade. Até a nossa forma de consumo tem que estar alinhada com a ação correta. Devemos consumir de forma consciente. Cada ação nossa deve ser guiada por uma intenção pura, promovendo o bem-estar próprio e também coletivo. Isso é muito importante. E assim contribuímos para a harmonia e equilíbrio do mundo ao nosso redor. A sexta prática é a diligência correta. A diligência correta é a energia que nos impulsiona a realizar as práticas corretas. Ela nos ensina a manter uma atitude de vigilância, nos impulsionando às práticas que nos permitam desenvolver as nossas qualidades e virtudes. Quando nossa diligência está voltada para os desejos aos bens materiais, ao sexo ou à comida, por exemplo, ela com certeza não é a diligência correta. A diligência correta se manifesta quando nossas ações e esforços são guiados pela intenção pura, promovendo o bem-estar e o equilíbrio interior e o bem de todos os seres. Vale ressaltar que a diligência correta não é uma força de vontade rígida que traz peso e dificuldade, mas sim um esforço natural que surge quando estamos em sintonia com a paz interior e o respeito mútuo. Ou seja, ela deve se manifestar de maneira fluida e alegre, tornando a prática da vida consciente algo prazeroso e transformador. A sétima prática é a concentração correta. A concentração correta é a prática de cultivar uma mente focada, tranquila e estável, capaz de se concentrar plenamente no momento presente. Ela é fundamental para o desenvolvimento da sabedoria e disciplina mental, nos ajudando a transcender as distrações e as turbulências internas que nos afastam da realidade como ela é. A concentração correta é alcançada através de práticas como a meditação, que treinam a mente a se manter atenta e presente, em estado de prontidão, sem se deixar levar por pensamentos dispersos, preocupações ou impulsos. Através da concentração correta, podemos alcançar um estado de serenidade mental, onde a nossa percepção é mais aguçada e a nossa compreensão é mais profunda. Ela também nos ajuda a desenvolver uma visão mais clara de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, promovendo um estado de equilíbrio. A oitava e última prática correta é o sustento correto. O sustento correto se refere a obter meios de vida de maneira ética, sem causar danos a outros seres. Isso significa escolher um trabalho ou ocupação que esteja alinhado com a compaixão, a honestidade e o respeito à vida. Evitar profissões que explorem, prejudiquem ou enganem os outros faz parte dessa prática. O sustento correto deve contribuir para o bem-estar próprio e coletivo, promovendo harmonia e justiça na sociedade. Quando vivemos de maneira íntegra, nosso trabalho se torna uma extensão da nossa prática espiritual, fortalecendo a paz interior e também beneficiando todos os seres. Assim, ao estudarmos e praticarmos as 8 práticas corretas, percebemos que cada elemento está interligado a todos os outros e também estão contidos nas nobres verdades, na origem e no fim do sofrimento. Ou seja, não podemos praticar um elemento sem que todos os outros estejam presentes. Essa é a essência da interdependência, princípio fundamental dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda. Então, o sofrimento não é uma sentença, mas um convite para vivermos com mais consciência e autenticidade. Ele faz parte da nossa vida, mas não precisa ser permanente. Com entendimento correto e prática constante, podemos nos libertar da angústia e construir uma vida plena. Mas por que esses ensinamentos são tão transformadores?
Primeiro, eles nos mostram que a verdadeira felicidade não está nas condições externas, mas na forma como lidamos internamente com elas. Isso nos dá um poder imenso, pois embora não possamos controlar tudo o que acontece, podemos escolher como responder às circunstâncias. Segundo, Buda nos oferece um caminho prático para a libertação do sofrimento. Seu método segue uma estrutura semelhante ao método científico. Ele não pediu fé cega, mas propôs uma investigação baseada na experiência direta e na observação. Assim como a ciência examina o mundo externo, Buda ensinou a explorar a natureza interior por meio da observação, formulação de hipóteses, experimentação e comprovação, e com um elemento essencial, a replicabilidade. Esse elemento permitiu que seu método fosse transmitido e seguido por inúmeras gerações, garantindo resultados consistentes. Essa replicabilidade do método de Buda também permitiu sua aplicação em contextos científicos e terapêuticos, favorecendo sua adaptação e incorporação em práticas clínicas modernas, como as terapias baseadas em evidências, como a terapia cognitiva baseada em mindfulness, também a terapia cognitivo-comportamental e a terapia de aceitação e compromisso. Todas elas são fundamentadas em pesquisas científicas rigorosas e se destacam pela replicabilidade das suas intervenções e também dos resultados, o que garante sua eficácia e confiabilidade em diferentes contextos clínicos. Em outras palavras, qualquer pessoa que coloque em prática tem o potencial de alcançar os mesmos resultados benéficos, lembrando sempre da ética, que é fundamental para se iniciar no caminho. Buda trabalhou muito para descobrir o caminho para a libertação do sofrimento, pois não era um Deus, mas um homem. Então, se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Agora a liberdade está ao seu alcance e a chave está em suas mãos. E você vai ter coragem de abrir a porta e se libertar?